Olá pessoas, tudo bem? Estamos aqui juntos novamente no projeto Crescer Juntos, programa Correção de Fluxo. Vamos caminhar aqui para que vocês possam entender esse projeto e repassar aos professores, ok? Vamos falar sobre as definições, o que tem de novidade, o que está acontecendo no programa, no projeto, o que você deve repassar para o professor na sala de aula. Preparamos um curso aqui em matemática, né, voltado para que você possa ter as condições necessárias para repassar a cada um das pessoas em qualquer lugar do estado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar com vocês de novo. Vamos lá então. Nesse slide aqui, quando eu pego aqui, vocês vão receber os slides, todos os slides, né? Nesse aqui tem um link em cima da palavra Crescer Juntos, que vai abrir um outro slide chamado Tecnologia do Abraço. Esse slide é um slide de boas-vindas aos cursistas que vocês vão estar recebendo, e um slide que conta uma história que você vai narrar, ler. Vai ler, que eu vou passar aqui, ela é curta, você vai perceber que existem alguns erros gráficos, mas não corrige os erros gráficos, é para ler do modo que está. Aí, terminando isso aí, a gente volta lá para o slide inicial do projeto Crescer Juntos. Aquele slide, você tem a liberdade de trocar. Se você não achar interessante apresentar aquele slide boas-vindas aos cursistas e quiser apresentar outro, uma coisa que você tem hábito de apresentar, um slide, aquilo lá é apenas são as boas-vindas, então você tem liberdade de trocá-los. Só aqueles que você tem. A partir de agora, esses outros slides não tem. Aí você tem que seguir o cronograma. Aqui, nesse triângulo da esquerda, você um link no triângulo da direita e outro link. Então vou clicar nesse triângulo da esquerda primeiro. Vai cair no Crescer Juntos 1, projeto Crescer Juntos 1, que se refere aos 6º e 7º anos, ok? Só para falar isso, para falar que tem um projeto Crescer Junto 1, que se refere aos 6º e 7º anos. Voltando lá, vou clicar aqui no triângulo da direita. Aí vai falar sobre Crescer Juntos 2, que se refere ao 8º ano. Só para que você mostre a estrutura. Nós estamos aqui mostrando, o intuito é que você apresente a estrutura. A estrutura inicial, falar que o projeto Crescer Juntos 1 e 2 são compostos do 6º, 7º e 8º anos, ok? Aí a gente entra na estrutura especificamente do projeto. Você está vendo aqui que está um slide falando da estrutura do projeto. Continuando, vamos entender mais. Aí é para dar algumas notícias sobre como o projeto funciona. Como o programa Correção de Fluxo, o projeto Crescer Juntos também agora não vai ter um contraturno. Então você vai enfatizar isso aqui, que não existe mais o contraturno. Todas as aulas, que seja de reforço ou na sala de aula estudando, serão todas num único turno. Então falar assim, ó, não tem contraturno. E outra novidade, o aluno do 6º ano vai para o 8º, do 7º vai para o 9º, e assim segue, do 8º para a primeira série do ensino médio. Isso aqui você já deve até saber. É bom reforçar. Aí vamos falar um pouquinho das 8 aulas. Isso é novidade também. Faz parte da estrutura do programa. Agora são 8 aulas de matemática. Isso aqui também é um grande problema, que futuramente nós vamos discutir alguns slides mais à frente. Ok? Então essas 8 aulas vão ser divididas de qual maneira? Sendo 6 aulas de matemática do currículo básico, que já tem o currículo da correção de fluxo bimestralizado. Então nessas 6 aulas você vai seguir o currículo bimestralizado
do programa, do projeto Correção de Fluxo. E mais 2 aulas de cálculos matemáticos. Daqui a pouquinho nós vamos discutir esses cálculos matemáticos. O que seria esses cálculos matemáticos? O que eu vou trabalhar? Se nas 6 aulas eu vou trabalhar o currículo, e nas 2 aulas, o que será trabalhado? Já vamos apresentar. E também lembrar, isso aqui é para que você lembre ao cursista da estrutura do programa, né? Que a matemática, a aula, aqueles que eu falei, aquela estrutura, as 6 aulas, que se diz matemática, é diferente das aulas de cálculos matemáticos. Enfatiza isso de novo, para que o professor possa compreender isso, para que ele possa fazer o planejamento correto. Se são diferentes, o que isso implica? Vai implicar em quê? Em 2 diários diferentes. Então, a partir de agora, o professor de matemática, ele tem 2 diários. Um de matemática, outro de cálculos matemáticos. Mais à frente, vamos explicar como que funciona isso. E a outra novidade do projeto é que estudantes por sala de aula, o número de estudantes, mínimo 15 e máximo 25. Tome cuidado agora, porque isso aqui está escrito nas normas. Você recebeu um regimento falando que o mínimo 15 e máximo 25 alunos por sala de aula. Mas temos que tomar um cuidado nesse momento, por quê? Porque tem lugares que não existem 15 alunos com atraso. Né? Pode ser, acontecer alguns fatos que existem na cidade apenas 10 alunos, 12 alunos, 13 alunos. Então, significa que se não tem 15, não vai aceitar. Em casos específicos, onde não existe a quantidade mínima de alunos, deve-se aceitar. E no máximo 25? Não, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode até falar que no entorno de Brasília, preferiram juntar, então tem turma de 40 alunos, mas isso aí não é regra. Você tem que pedir liberação para que isso ocorra. O ideal é que mínimo 15 e máximo 25. Vamos lá, objetivo. Agora terminando de falar sobre a estrutura do programa, do projeto. Vamos entrar agora no objetivo. Qual que é o objetivo do projeto? Aqui você vai discutir com eles, né? Você pode ler, refletir algumas possibilidades de utilização do currículo, referência do programa Crescer Juntos / Correção de Fluxo. Então aqui, o objetivo desse encontro é refletir algumas possibilidades de utilização do currículo referência bimestralizado e da complementação das 2 aulas de cálculo matemático. Então o objetivo é refletir sobre essas possibilidades. Então vamos continuar aqui para que vocês possam dar ciência de como será desenvolvido esses objetivos, como nós vamos atingir esse objetivo ao longo do curso. Aqui tem matemática, um slide apenas com o nome matemática, que ele tem aqui, nesse desenho abaixo da matemática, tem um link. Você vai clicar nesse link e vai aparecer os objetivos, que é o quê? Refletir e discutir sobre a concepção da área de matemática. Então a gente vai refletir e discutir a concepção de matemática. Quando eu falo em concepção de matemática, você tem que lembrar que eu estou falando sobre o quê? Para que a matemática existe? O aluno deve aprender, o professor deve ensinar matemática, para quê? Onde ele vai usar? Como ele vai usar? Então para quê, para quem que ele vai estar ensinando, para quem que ele vai preparar uma aula, como ele vai fazer isso e o modo. Quando eu entro, para que eu dê conta de responder essas perguntas, eu tenho que saber, conhecer a concepção da área de matemática. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Então, o próximo slide fala assim: quando refletimos sobre a concepção de educação que temos e como percebemos o ensino de matemática, esse momento nos possibilita reelaborar o nosso fazer pedagógico. Então, você vai discutir com ele isso, refazer e reelaborar o fazer pedagógico. É isso que vai levar à concepção de matemática. Para que isso aconteça, a gente precisa ter com clareza qual é a concepção que acreditamos ser a mais
a mais prática e a concepção que mais se adequa a esse momento, a essa realidade na área de matemática. E vamos discutir que ela tá descrita no currículo. No currículo, para se construir um currículo, eu tenho que saber qual a concepção que eu vou colocar ali dentro. E a partir dessa concepção, eu vou definir como a maneira que eu vou elaborar as minhas aulas, o norte que eu vou dar, a forma. Então vamos ter uma conversa reflexiva com esse slide. Essa conversa reflexiva, o que vai ser? Por que ensinar matemática? Lembra que eu falei isso aqui um pouco tempo atrás? Por que ensinar matemática? Isso aqui você vai discutir com ele. Vai perguntar, vai questionar por que eles ensinam matemática. E aí você vai anotar essas várias visões que vão ser lançadas. Aí, depois que isso aconteceu, você vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a causa ou a razão de ensinar matemática. E vai falar um pouquinho isso aqui, ó, o que apresenta nesse slide aqui final. A causa ou a razão de ensinar matemática remete à própria história. Por exemplo, quando o homem começou a utilizar a troca, a venda e a compra e a venda. Quando eu faço troca, antigamente, quando o homem ia fazer trocar arroz por feijão, arroz por carne, eu tinha que usar medidas, eu tinha que verificar como que seria essa troca, um por um, essa remete a peso, essa remete a tamanho. Então, o uso da matemática nasce aí, compra e venda, e o comércio, a padronização das medidas, entre outros. Então, você vai discutir também que as experiências pessoais de cada um no decorrer da escolarização influencia nessa concepção e no porquê ensinar matemática. Então, nessa conversa reflexiva, vamos continuar para entender os conteúdos desses componentes curricular, para que a gente possa aprender os conteúdos desse currículo, desses componentes curriculares. O que eu tenho que fazer? Como que eu devo expressar a matemática para que esses conteúdos façam parte, façam sentido para mim? E esses conteúdos estão presentes no meu currículo. Então é uma conversa que eu tenho que ter. E eu também tenho que falar a finalidade de aprender os conteúdos. Para que é? É para a vida? É para a própria matemática? Ou para as outras áreas de conhecimento? Lembrando que aqui onde está escrito aqui, a finalidade de aprender os conteúdos é para a vida, para a própria matemática ou para as outras áreas do conhecimento. Esse aqui é um tripé que nós colocamos no currículo. E o currículo sempre tem que ser pensado dessa forma, e também quando eu for planejar as minhas aulas, eu tenho que pensar nesse tripé. Porque a matemática vai ser baseada para a vida, para a própria matemática e para as outras áreas do conhecimento. Então, eu tenho que enfatizar isso aqui. Mas como ensinar matemática? Continuo, faz parte da minha conversa reflexiva. Como eu vou ensinar? Pensando nisso, pensando nessas três possibilidades. A matemática para a vida, a matemática para a matemática e a matemática para as outras áreas do conhecimento. E olhando para essas três possibilidades, já responde como ensinar matemática. Por quê? Porque eu vou falar que esses procedimentos envolvem as estratégias e as metodologias que serão utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque quando eu estiver olhando para a vida, eu vou ensinar de uma maneira. Quando eu estiver olhando para a própria matemática, de outra maneira. E quando eu estiver olhando para as outras áreas do conhecimento, também eu vou olhar de outra maneira. Isso já começa a responder como que eu vou ensinar a matemática. Mas, a princípio, pode ser que fique meio confuso ou meio teórico demais. Por isso que daqui para frente vamos começar a trabalhar um pouquinho das funções matemáticas, que já foi falado lá atrás, que seria a matemática pela matemática, a matemática para a vida e a matemática para as outras áreas do conhecimento. E vamos tentar
demonstrar isso com exemplos, para que você perceba qual a diferença da matemática para a matemática para a vida e a matemática para as outras áreas do conhecimento. A matemática para a matemática. Esse aqui é um exemplo da matemática para a matemática. Olha aqui, a mais b ao quadrado. O que significa isso? Significa que se eu desenvolver essa potência, vai ficar a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Esse tipo de expressão, esse tipo de propriedade, eu só uso dentro da própria matemática. Isso aqui é um exemplo de aula de matemática para matemática. Eu estou só exemplificando para que fique claro o que significa matemática para matemática. Então, esse aqui é um conteúdo produtos notáveis. E geralmente esses produtos notáveis só são para a própria matemática. Matemática para matemática. Agora, esse gráfico aqui remete ao quê? A princípio a gente não consegue identificar. Mas quando eu coloco assim, ó, que x, que esse eixo representa distância, o eixo y, e o eixo x represente tempo em metros, fica mais perceptível que isso aqui é matemática para as outras áreas do conhecimento, por exemplo, para a física, a matemática para a química, a matemática para a biologia, a matemática dentro da geografia, cartografia, a matemática que eu vou lá, pressão, volume, velocidade, ideias de aceleração, ideias de tempo, de espaço, ideias pressão atmosférica, biologia, que eu vou trabalhar com porcentagem, com concentração, com as outras séries, com razões, uma série de outras propriedades que eu vou utilizar para as outras áreas do conhecimento. Nesse caso específico aqui é para a física. Eu estou tratando aqui deslocamento, né, é uma função do tempo. Esse deslocamento aqui é em função do tempo. Isso aqui é para a física especificamente. E só para que você perceba que isso aqui significa a matemática para as outras áreas do conhecimento, por exemplo, a física. Então, já falamos da matemática para a matemática e esse exemplo aqui da matemática para as outras áreas do conhecimento. Uma aula, quando eu for planejar a minha aula para as outras áreas do conhecimento, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar, se eu for falar de função, se eu for falar de razão, eu vou levar para outra área do conhecimento. Eu posso falar sobre razão, frações, funções, equações, eu posso falar dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, então eu vou trazer isso aí. Já começa a mostrar como que seria seu planejamento da matemática, como eu faço uma aula planejando a matemática para as outras áreas do conhecimento. E agora, tem um exemplo da matemática para a vida. Esse aqui é foi um item da prova diagnóstica, retirado da prova diagnóstica, mas reflete situações do nosso dia a dia. Porque isso aqui fala de uma oferta que uma bolsa que está sendo, o valor dela é de R$120 e será vendida por R$90 e pergunta qual o desconto. Muitas vezes nós nos deparamos com isso no nosso dia a dia e a gente não sabe lidar. O que significa isso? Será que eu estou ganhando? Esse desconto é bom, esse desconto é ruim? É melhor pagar à vista, é melhor pagar a prestação? Então isso aí remete à matemática para a vida. Então, o conteúdo é porcentagem disso aí, né? Daquele item. Isso aí responde aquilo que eu estava falando. Lembra que eu falei de que o meu planejamento, eu ia estar discutindo com vocês como seria o planejamento daquelas aulas? Aquela primeira parte, para a matemática, que está lá já o currículo bimestralizado da correção de fluxo, que eu vou pegar o currículo da correção de fluxo bimestralizado, e eu vou olhar aquelas 6 aulas pensando nisso. Eu vou planejar minha aula, a matemática para a matemática para as outras áreas do conhecimento e a matemática para a vida, que foram exemplos que você viu um por um. O que significa isso? Que minha aula vai ficar mais dinâmica e que eu vou começar a responder aquelas perguntas. Lembra as perguntas lá atrás? Para que serve a matemática? Como eu vou ensinar a matemática? E como eu olho a matemática? Se eu faço isso, eu respondo, tiro a ansiedade do meu estudante. Por quê? Porque em alguns momentos
alguns conteúdos, aquela matemática, eu vou falar para ele, isso tem utilidade na vida? Não, vou responder claramente e honestamente. Esse conteúdo só serve para a própria matemática, mas serve como ferramenta para me resolver outras, muitas vezes, situações para outras áreas do conhecimento e para a vida. Mas, a esse momento, isso aqui é uma matemática para matemática. Vou falar para ele também, para que serve isso aqui? Não, essa matemática agora, isso aqui é utilizado na física, é utilizado na geografia, é utilizado na química, é utilizado na biologia. Eu posso dar exemplo de cartografia, eu posso dar exemplo da biologia, de aspectos de variação de espécie, a probabilidade de nascimento de uma ou outra, tudo usa matemática. Então, eu posso aplicar em outra área do conhecimento, como foi visto aqui também na física. Eu também posso falar que, algumas vezes, conteúdos que vão ter mais cuidado de olhar, que é matemático para a vida. Então, tem alguns momentos específicos de cada um. A matemática para a vida. Aí, nesse momento aqui, esse slide responde o quê? As respostas desses questionamentos correspondem à base de concepção da matemática que possuímos. Então, o que foi visto ali atrás, o que foi falado ali atrás, responde à concepção da matemática. Qual é a concepção da matemática? É que lá estava sendo construída, junto com vocês, a concepção de matemática. E aqui você pode ler e falar para os professores que está a resposta. Isso aqui propicia que a aprendizagem da matemática fique mais significativa e o fazer pedagógico ande em consonância com os pilares da educação. Aí, voltando para cá, que nós já trabalhamos a matemática, porque lembra que eu falei sobre a matemática, a concepção da matemática no currículo e como deve ser ensinado? Agora, caminhando, vamos falar um pouquinho sobre a implementação do currículo referência. Desse currículo bimestralizado. E eu tenho que saber diferenciar que a correção de fluxo não usa o currículo bimestralizado do ensino regular. A correção de fluxo tem um currículo bimestralizado referente a esse segmento de educação. Ok? Então, quando eu falo aqui implementação do currículo referência, eu estou falando do currículo referência se referindo ao currículo do programa, do projeto Correção de Fluxo, ok? Só para não confundir. Aí, para implementação, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que ter uma interpretação diversificada. Olha para aqui. Eu tenho um mapa de todo o estado, dividido em 40 subsecretarias. Atualmente, o estado é dividido em 40 subsecretarias. E eu tenho que implementar esse currículo nas 40. E o aluno, esse aluno, por exemplo, do 6º ano que for promovido para o 8º ano, e o aluno do 7º que for promovido para o 9º ano, e o do 8º ano que for promovido para a primeira série do ensino médio, tem que ter habilidades mínimas. E como eu vou fazer isso pensando em 40 subsecretarias diferentes? Por isso foi criado o currículo referência referente para falar quais são as habilidades mínimas que esse estudante deve ter ao final do ano. Por isso que está discutindo isso. Vamos falar. Mas quando eu penso nisso, para me pensar nesse currículo, eu tenho que pensar o seguinte: nessa implementação da bimestralização do meu currículo. Eu vou reforçar mais uma vez: o currículo da correção de fluxo. Eu tenho que pensar em revisões de conteúdo, eu tenho que pensar na matemática básica, eu tenho que pensar na geometria, eu tenho que pensar em funções, eu tenho que pensar na trigonometria, eu tenho que pensar em potenciação, radiciação. Eu poderia listar outros conteúdos aqui fundamentais, mas eu listei alguns só para que você veja, sempre são os conteúdos mais falados e são a base da matemática no ensino fundamental. É claro que isso aqui vai levar também para o ensino médio, mas a gente, quando fala em habilidades mínimas, a gente está
basicamente olhando para isso, ok? Se eu estou olhando para isso, eu tenho que pensar em como que eu vou dar ênfase. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu já estou começando a preparar o caminho para responder uma das perguntas que ficou no ar. Qual que é essa pergunta? Sobre as duas aulas. Aquelas duas aulas que se referem a cálculos matemáticos. O que será ministrado nelas? Calma aí que a gente já responde isso. Pensando nisso, a distribuição dos temas relativa a cada eixo matemático. Números e operações, espaço e forma, grandeza e medida, tratamento e informação. Meu currículo, além de ser dividido em bimestres, eu tenho em cada bimestre a divisão por eixos temáticos. O eixo de números e operações, o eixo de espaço e forma, o eixo grandezas e medidas e o eixo tratamento da informação. Quer dizer, eu tenho uma divisão dentro da própria divisão. E eu tenho que levar isso em conta no meu planejamento. Tanto de matemática, do currículo básico, também como cálculos matemáticos. É claro que ainda não foi respondido sobre o cálculo matemático. Então vamos pensar aqui, ó, o currículo da correção de fluxo, ele foi produzido a partir do currículo referência do Estado. Ele foi um recorte dentro das expectativas do currículo maior, ok? Por isso desse slide aqui. Então, o currículo da correção de fluxo, ele é pensado na inserção das expectativas de aprendizagem na sala de aula. E eu tenho que pensar essa inserção. Para me pensar isso, eu tenho que voltar para a minha aula, para o meu planejamento, mais uma vez. Vamos voltar para o planejamento, discutir isso aqui um pouquinho. Por isso que eu falei aqui, como que é pensada a inserção de uma expectativa de aprendizagem na sala de aula? Como que eu vou inserir essa expectativa na sala de aula? Aqui eu peguei um exemplo, só para que vocês tenham. Eu peguei esse exemplo aqui porque eu vou dar um exemplo de aula e por isso que eu peguei esse currículo regular. Não peguei aqui como exemplo do correção de fluxo, só para ficar claro. Porque aqui já tem um caderno, os cadernos que estão sendo distribuídos bimestralmente, né? Vocês, professores, têm acesso, para que vocês entendam isso que eu vou falar, esse exemplo, ok? Então tá aqui. Isso aqui é o currículo referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. Terceiro bimestre da terceira série do ensino médio. Esse terceiro bimestre aqui, basicamente tem o quê? Números complexos e revisão de funções. É isso que tem no terceiro bimestre da terceira série do ensino médio. Aí, eu estou colocando esse slide aqui, porque esse slide aqui refere-se como que eu vou inserir a minha expectativa dentro da sala de aula. Que esse planejamento já foi feito para a produção do caderno. Vou deixar bem claro. Só estou colocando isso aqui para que fique claro para vocês como que é a inserção das expectativas de aprendizagem na sala de aula. Eu estou dando um exemplo pronto, um exemplo que você vai verificar e vai observar isso no caderno, para que você tenha como exemplo e a partir daí você fazer essa transposição para o currículo da correção de fluxo e levar cada uma das expectativas e planejar dessa mesma forma aqui. Então vamos lá. Então foi feito aqui, ó. Primeiro, lá sobre as expectativas de aprendizagem, está vendo aqui que só tem duas que estão se repetindo nas 7 aulas. Aqui são 7 aulas. Essa expectativa, olha no quadro mais à direita, expectativa de aprendizagem. Identificar e conceituar a unidade imaginária. Calcular expressões envolvendo as operações com números complexos na forma algébrica. Quer dizer, eu estou pegando essas duas expectativas e vou desmembrá-las em 7 aulas. Isso faz parte do meu planejamento. Por isso que está sendo trabalhado esse conteúdo. Está vendo? Em cada uma das aulas eu vou trabalhando conteúdos diferentes que fazem partes, que estão constituídos dentro das expectativas de aprendizagem. Estou falando isso para que você comece a perceber esse planejamento para que você faça da mesma forma. Ok? Ficou claro. Eu tenho que pensar quando eu estou trabalhando com habilidade, porque o meu currículo, as expectativas, dentro da expectativa é composta de quê? De habilidades e conteúdo. E muitas vezes metodologias que eu devo aplicar. Ok?
dentro da expectativa e olhando as habilidades da expectativa, eu tenho que pensar, esse slide aqui está falando, que eu tenho o piso, que significa as habilidades mínimas, e o teto, que seria o ideal, mas eu sei que não acontece. E eu tenho que pensar nisso aqui, e manter um equilíbrio para aqueles alunos que têm mais dificuldades e aqueles alunos que têm mais facilidade. E eu pensando nisso, você, professor, tem autonomia para desenvolver a sua aula até o ponto que você achar que é possível. Então esse slide está falando isso. Eu não falei lá que aquelas duas expectativas foi desmembrada em 7 aulas. Então, você vai ter que ter um olho clínico para saber da dificuldade do seu estudante e saber se uma expectativa precisa de 1 ou 2 aulas, ou 3 aulas, ou 4 aulas. Por isso que não está fechando. Não vai entregar para você pronto, porque as diferentes realidades, lembra do mapa lá? As diferentes realidades em todo o estado é muito grande. Então tem lugares que os estudantes estão mais avançados do que outros. Então você vai ter a liberdade de planejar a sua aula. Foi por isso que colocamos esse slide aqui. Vamos continuar aqui. Então vamos voltar aqui a analisar o currículo da correção de fluxo, ok? Aí falando aqui, ó. Agora eu dei um exemplo lá atrás, currículo referência geral do estado. Agora vamos olhar para o nosso currículo, o currículo da correção de fluxo. Então, critérios para distribuição das aulas por bimestre. Eu tenho que pensar o seguinte, quando eu for fazer meu planejamento, aquelas divisões daquelas aulas. Aí eu posso, então, em cada expectativa, eu posso, numa expectativa, eu posso distribuir 10 aulas para a expectativa? Pode. Mas você tem que ver se isso é coerente com o seu planejamento. Por bimestre e o planejamento anual. Então, primeira coisa, para o meu planejamento, eu tenho que ter em mãos o meu calendário anual, para saber quantas aulas eu tenho disponível para fazer essa divisão. E outra coisa, eu tenho que olhar para o meu currículo, referência da correção de fluxos, eu tenho que olhar quantas expectativas eu tenho em cada bimestre, sabendo que cada bimestre eu tenho que olhar em todos os eixos. Todos os eixos devem ser trabalhados em todos os bimestres, hein? Aqui eu fiz um levantamento das aulas. É claro que aqui quando eu fiz aqui, porque eu estou falando para todo o estado. Eu peguei eu peguei os dias letivos do ano. Aí é claro que eu não estou levando em consideração alguns problemas que algumas regiões podem ter, mas basicamente todas as regiões pode ser que vai diferenciar em 1 ou 2 aulas para cima, para baixo disso aqui, mas no final a quantidade de aulas, o número de aulas serão muito próximas a isso. Primeiro bimestre, dias letivos, eu tenho 57 dias letivos, estou falando referente a esse ano. E esse aqui só vale para o projeto, hein? São 72 aulas. Segundo bimestre, 47 dias letivos, 54 aulas. Terceiro bimestre, 43 dias letivos, 54 aulas. Quarto bimestre, 57 dias letivos, 66 aulas. Num total de 328 aulas. Agora você tem que pensar em provas, em avaliações, uma série de coisas que você vai colocar para planejar aquelas paralisações que tem, eventuais, que a sua escola no seu calendário escolar já estão programados e do próprio estágio. Então você tem que pensar e retirar dessas aulas para saber em quantas divisões você pode fazer isso. Quantas aulas você tem para pensar aquele planejamento que a gente estava discutindo. Então, construção das aulas. Vamos discutir um pouquinho aqui. O que fazer quando eu for construir a minha aula? Eu tenho que pensar no meu currículo, da correção de fluxo, e eu tenho que pensar na expectativa, como já falamos. Aí eu tenho que pensar em outra coisa. O número de aulas, né? Aula X. Eu posso, referente a uma expectativa de aprendizagem X, e X refere a uma aula qualquer, com expectativa qualquer. Eu posso pegar essa aula e dividir
em 2, dependendo da expectativa, dependendo do seu planejamento, ou em 3, isso aqui é só para exemplificar, ou em 4, ou apenas em 1. Muitas vezes eu posso pegar e juntar. O que significa? A consequência disso aqui aumenta as quantidades de aulas. Vocês estão vendo aí? Deixei esse exemplo aqui, ó, só para que vocês possam ver. Comparando o seguinte, olha esse quadro aqui embaixo. Primeiro bimestre, 72 aulas. Só que você vê, no caderno educacional, 43 aulas. No segundo bimestre, 54 aulas. No caderno educacional, 30. E assim por seguinte. No quarto bimestre, 66 aulas. No caderno educacional, 30 aulas. Então, quer dizer, na correção de fluxo, se eu pegasse o caderno, e outra coisa, eu paro nesse momento e reforço, que o caderno, os cadernos do 5º ano e do 9º ano, eles são ferramentas fundamentais para o professor trabalhar em sala de aulas. Com aulas de reforço, aulas muitas vezes como trabalho, como você pode passar para o aluno ler, fazer aquelas atividades para casa, atividades dentro da sala de aula, atividades que o aluno, algumas coisas que eles estão tendo dificuldade, você pode retornar a essas aulas especificamente, não a todo o caderno, mas você vai pensar ali dentro, pegar aulas que são interessantes para serem trabalhadas dentro do programa, do projeto, ok? Você não vai pegar o caderno e trabalhar ele lá todo. Não, você vai pegar as aulas que são interessantes e que casam com o seu planejamento. Isso é um facilitador. Você vai trabalhar então com os cadernos educacionais e vai trabalhar com livro didático, vai trabalhar com consulta pessoal sua, professor, e uma série de coisas. Então, para que eu possa entender isso, para que você possa entender melhor esse planejamento que estamos discutindo, vamos analisar uma aula. Eu peguei isso aqui do caderno educacional. É a aula 25, sobre porcentagem. Eu digo de passagem que eu peguei essa aula propositalmente, porque é uma das grandes dificuldades dos estudantes que saem do ensino fundamental no 9º ano e que saem também do ensino médio, referente à 3ª série. Sai sem saber lidar com porcentagem. Isso aqui é um conteúdo muito rico para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Peguei aqui, quer dizer, eu olho a expectativa, a essa aula se refere a 4 expectativas. Está o objetivo geral da aula, e essa aula, aquelas 4 expectativas, foram divididas, essa porcentagem, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, da 25 a 30. Porcentagem, resolução de problemas, juros simples, resolução de exercícios, juros compostos, resolução de exercícios. Quer dizer, eu peguei uma aula porcentagem e distribuí elas em 6 aulas. É isso aí que é planejamento, para que você possa entender. Peguei aquelas 4 expectativas, viraram 6 aulas, ok? Aí vem assim, dito isso tudo, sobre planejamento, qual que é o principal problema relatado? Ainda a resposta, quando eu falo principal, eu estou falando em relação à correção de fluxo, projeto Crescer Juntos. E o principal é o quê? O que trabalhar nas 2 aulas de cálculos matemáticos. O que eu devo trabalhar? Você falou estudo de planejamento, como eu devo planejar, e realmente o que eu estava falando se referia mais especificamente a 6 aulas de matemática, do currículo básico, do currículo lá que já está bimestralizado da correção de fluxo, ou projeto Crescer Juntos. E essas 2 aulas, cálculo matemático? Esse aí é o principal problema relatado. Então vamos, a partir de agora, responder especificamente o que seja isso. Esse slide aqui, quando eu olho para essa placa, esse conjunto de placa, eu não posso virar para a esquerda, não posso virar para a direita, eu não posso voltar, nem posso seguir em frente. O que eu vou fazer? Então ficar parado. É isso que está falando, que eu não sei o que fazer com aquelas 2 aulas. É isso que vai discutir. Esse menino está olhando para o horizonte perdido, sem achar solução para os seus problemas, sem achar o que fazer com aquelas 2 aulas. E nós vamos responder essas perguntas. Ponto de partida. Para mim, saber o que será trabalhado. Meu ponto de partida é detectar
A dificuldade do estudante. A dificuldade do estudante é a resposta daquelas 2 aulas sobre cálculos matemáticos, ok? Por que a dificuldade do estudante? Eu tenho algumas propostas. Vamos lá. Primeira opção. Trabalhar com 2 frentes. Eu dividi as 8 aulas lá, que eu posso fazer isso, entre álgebra e geometria. Mas eu só vou fazer isso, eu só vou aceitar essa primeira opção se a dificuldade do meu estudante for geometria, por exemplo, a maior dificuldade. Então eu vou trabalhar naquelas 2 aulas, ou podem ser 3, vou trabalhar geometria. Eu vou trabalhar o currículo normal nas outras aulas e nessa outra frente eu trabalho a geometria. Isso é a primeira. Segunda, eu vou trabalhar matemática e naquelas aulas as operações básicas. Isso, muitas vezes a dificuldade do estudante é a tabuada, a adição, saber adicionar, saber subtrair, saber multiplicar, saber dividir. Quando eu falo isso é com números decimais, com números inteiros, com números negativos, e assim vai, divisão, multiplicação, tudo quanto é forma. Então, se eu detecto que a dificuldade maior do meu estudante é a matemática básica, então aqueles cálculos matemáticos serão destinados a operações básicas. Terceira, matemática, e a outra frente eu vou trabalhar a resolução de problemas. Nesse momento, relembre que no NTE já tem até um projeto gravado sobre resolução de problemas. Você já pode até pedir, comentar, se quiser trabalhar resolução de problemas, na frente lá de cálculos matemáticos, isso já foi gravado no NTE. E essas aulas e como serão trabalhadas essas resolução de problemas, já tem um curso que foi ministrado, algumas pessoas fizeram, algumas unidades fizeram do Estado, e quem não fez pode pedir, se assim quiser, o NTE tem disponível. Outra possibilidade é que eu trabalhe matemática e na outra eu trabalhe apenas com números racionais. Pode ser que a dificuldade do meu estudante esteja no número racionais. Quando eu falo números racionais, você fala, então o número racionais é rápido, mas não é rápido. Eu tenho que lembrar que números racionais eu tenho que trabalhar na forma decimal, na forma fracionária, e o menino tem muita dificuldade com números fracionários. Então eu vou trabalhar soma, adição, subtração, divisão, multiplicação de números decimais. Eu vou trabalhar soma, subtração, multiplicação e divisão na forma fracionária. E vou trabalhando de forma gradativa e de forma calma. Eu não preciso ficar correndo com o tempo, porque eu tenho um ano, se eu decidir, para trabalhar de forma dinâmica, e eu posso trabalhar isso no ritmo que eles realmente vão conseguir atingir a meta, que é aprender. Ou também eu posso trabalhar uma quinta opção, a matemática, trabalhar aplicações, aplicação dentro da matemática. Quando eu falo aplicações, eu até tenho outro curso gravado no NTE, que é sobre geometria. Eu posso pedir lá também. Esse já estão gravados para os professores, para que como eles utilizam. Eu posso aplicação dentro da física, dentro da biologia, dentro da geografia. Eu posso ver essas infinitas possibilidades. Ou eu posso mesclar. Outra opção seria mesclar. Eu trabalho 2 bimestres com operações básicas e outro bimestre com resolução de problemas, ou com geometria, e 2 outros bimestres trabalhar com números racionais, aplicações. Eu posso misturar, seriam as opções. Depois que eu falei isso tudo, discutimos, já respondi quais seriam as 2 opções possíveis, 6 na verdade eu falei, né? Todas as opções possíveis de ser trabalhado em cálculo matemático. Agora é a hora da gente começar a colocar aí tudo que foi falado sobre planejamento em prática. O que vai acontecer? Vão ser formados grupos de 3 ou 4 pessoas e nesse momento o currículo da correção de fluxo
tem que lembrar de levar o currículo da correção de fluxo. Cada grupo tem que ter no mínimo um currículo da correção de fluxo. Ok? O ideal é que todo mundo do grupo, os 3 ou os 4, as 3 ou as 4 pessoas de cada grupo, estejam em mãos o currículo bimestralizado da correção de fluxo. Se não for possível, no mínimo um, não tem como, tem que ser obrigado pelo menos um currículo completo por grupo. Depois dessa fala, o que você vai pegar? Dividir o grupo, aí você vai explicar para o grupo que eles vão dividir as expectativas do currículo em aulas. Lembra aquela expectativa? Lembra quando eu falei lá daquela divisão das duas expectativas do números complexos, que foram divididos em 7 aulas? Só que agora ele não vai pegar uma ou duas expectativas, ele vai pegar todas as expectativas do currículo de um ano. Por exemplo, vai pegar do Crescer Juntos 1, referente ao 6º ano, 6º e 7º ano, vai pegar o do 8º ano, vai pegar um currículo desse, currículo desse, referente a um ano desse, e vão dividir essas expectativas em aulas. Vão começar a fazer esse planejamento, de sentar e dividir, aula a aula. Nessa expectativa será dividido nessa aula de escrever o conteúdo e como será trabalhado. A partir daí, depois de feito, se deu tempo disso, o ideal é que dê tempo de terminar tudo nessa formação até o final da tarde, do dia. O que você vai fazer? Nós pensamos que basicamente a tarde será direcionada para esse trabalho em grupo, porque esse trabalho é muito extenso e ele tem que ser feito. Então, os outros slides você vai planejar para que ele termine, dure no máximo 3 horas, e a restante do tempo a partir desse slide aqui, ok? Então vai dividir, cada grupo vai pegar o currículo e cada expectativa dividir em aula, cada uma, fazer isso para todas as expectativas de um ano. Não é para toda expectativa do currículo todo não, hein? Porque isso seria impossível. Vai escolher um ano, vai escolher, por exemplo, o currículo da correção de fluxo referente ao 6º ano. Aí você vai pegar todas as expectativas daquele currículo do 6º ano e dividir todas as expectativas ali, uma por uma, em aulas. Depois que abriu isso aula a aula, isso demanda um bom tempo, porque tem que... aí você circula entre os grupos, ajudando, tirando dúvidas, e para que eles também, estimulando para que eles façam, porque isso vai servir até como planejamento deles. Depois disso, ele vai, porque ele já deve ter isso em mente, qual a dificuldade do estudante, qual a dificuldade que o meu estudante tem. E ele vai planejar todas as aulas de cálculos matemáticos. Se ele for trabalhar, por exemplo, com operações básicas, ele vai distribuir as aulas como serão dados. Primeiro dia vão ser números naturais, depois soma, subtração. Ele vai ter que dizer isso, entendeu? Se for resolução de problemas, ele vai ter que pegar no NTE, pedir a gravação, assistir o curso e planejar aulas a partir lá do vídeo, do que o vídeo está ensinando. E assim por seguinte, se for geometria, ele vai dividir, ele vai pegar o currículo, já dividir ali a parte de geometria e tirar para essas 2 aulas e planejar. Então, ele vai fazer isso tudo, todo planejamento, basicamente anual. Então isso aí é bom que você tenha incentivo, que vai diminuir muito o trabalho dele em relação ao planejamento, porque ele vai estar com o planejamento em mãos. A partir disso aí, ele vai ter basicamente só um problema, só um dia. Depois de feito isso, só vamos fazendo as correções
essas adaptações ao decorrer do ano das aulas. Aí depois que todo mundo terminar, os grupos terminarem de fazer essas divisões, peçam para que um socialize com o outro, fale como que foi, como que pensou as divisões, para ver se tem algo em comum ou algo diferente, diferencie um do outro. Lembrando que muitas vezes não existe uma única forma correta não, hein? Essa diferenciação é boa, porque, como eu falei, pode ser que essa diferenciação é porque ele está pensando em uma turma que tem mais dificuldade, outra pensando em uma turma mais avançada. Então, o pensamento, quando eu falo em socialização, não é para socializar, para verem o que há em comum e o que há diferente, não é para que no final fiquem todos iguais, não. Não, pelo contrário, para que aumente mais o campo de visão e alguma coisa que o outro não pensou, que o outro grupo pensou, pode estar apresentando e ele pode perceber realmente e ver que isso é importante. Socialização é nisso aí, para que haja crescimento, porque a gente aqui não quer fechar numa coisa única. E depois disso, terminou, obrigado e até a próxima.